Muito triste. Lamine Yamal faz uma das suas melhores atuações individual desde que se tornou profissional, mas mesmo assim o Barcelona não consegue vencer o Atlético e está muito perto de perder assim uma qualificação em semifinais que consiste na caída precoce da Liga dos Campeões. Temos daqui para ser no base cerca de 8 like. O Barcelona entrou a campo contra o Atlético para jogar assim as quartas de finais a ida no estádio Camp Nou e o resultado foi muito surpreendente para o time blaugrana, pois foi uma derrota sofrida por 2-0, onde Lamine Yamal foi um dos destaques que conseguiu uma grande nota, apesar de o time ter perdido, que mostra o quão grande foi ele nesta partida. Bem, ele que driblou completamente todo mundo, a defesa do Atlético parecia cones de treino perante Lamine Yamal, só que não era de finalização, faltou aí um bocadinho de precisão e também ele se precipitava às vezes, em sítio de chutar, continuava a fintar todos, até que perdia a bola ou a bola saía. E apesar da derrota, tanto os seus colegas, treinador, como os adeptos e rivais reconheceram o grande esforço de Lamine Yamal, dizendo que ele é uma estrela em ascensão e que muito em breve poderá se tornar o maior jogador de todos os tempos, não só da Espanha, mas do mundo. E apesar dessa grande atuação, pode ver-se que Lamine Yamal ainda não está no seu completo, ou seja, no seu auge, porque ele ainda é muito imaturo. Pode ver-se em alguns lances em que ele continuou driblando quando poderia logo de driblar 1-2, finalizar de primeira para assim marcar ou achar um passe entre defesas que poderão resultar ou num penalti ou num autogol, ou chegaria num colega que poderia encostar a bola na baliza, marcando assim a favor do Barça. Então ele pode ser assim uma grande estrela, mas ainda tem muito a evoluir, lembrando que ele ainda só tem 18 anos de idade e muito em breve pode conseguir atingir tanto a maturidade como a experiência em grandes jogos, mas ainda é um pouco imaturo, ainda toma decisões precipitadas, ainda mais no ambiente de jogo quando o teu time está a perder e todo mundo conta contigo. Como é que você quando já carrega um time do tamanho do Barcelona, isso é muito para um jogador. Ele está a conseguir suportar isso bem, mas em jogos grandes parece que o peso é demasiado e faz ele perder o foco e jogar mais com o coração do que com a cabeça. Também que parece que joga mais sempre que está estressado, com raiva, porque já demonstrou muitas vezes quando o time esteve mal mesmo, quase a cair, a perder, onde ele conseguia atingir o seu prêmio. Teve o jogo contra o Inter, em que o Barcelona também esteve a perder, ele jogou mesmo muito, foi um dos melhores jogos dele. Teve também a recente eliminação contra o mesmo Atlético, na Taça do Rei, onde ele também fez uma grande partida, mas uma das causas pelo qual o Barcelona não consegue vencer é que o time não consegue acompanhar o ritmo dessa grande estrela, porque um Lamine que já está se esforçando muito tem que servir de incentivo para os outros colegas. Um jogador que consegue acompanhar Lamine Yamal é Rafinha, que não estará disponível e infelizmente também não estará na segunda mão, pois ele é um jogador que consegue receber bem o espaço de Lamine, finalizar com precisão e ajudar Lamine tanto em assistências como a pressionar os adversários. Já os outros colegas nem todos conseguem acompanhar, são muito, não se dizer preguiçosos, porque pode-se ver também nesta derrota que todo mundo tentou, apesar de não ter a mesma capacidade de Lamine, muitos tentaram, mas eles não conseguem acompanhar o ritmo do jogador, não entendem os seus passes e se entenderem atrapalham-se na hora de finalizar ou na hora da tomada de decisão no último terço. E os principais alvos de críticas são sempre os atacantes. Jogadores como Rashford, Ferran Torres e Lewandowski são grandes jogadores, na minha opinião, têm muito a dar pelo clube, só que há jogos em que eles parecem que não são jogadores profissionais porque falham lances inacreditáveis. Os principais são mesmo Rashford e Ferran Torres, até Lewandowski não tanto, porque a idade cobra, dá para ver que ele já não é o mesmo Lewandowski de antes, ele até conseguindo ajudar um pouco o time, ainda consegue chegar a 10 golos na temporada quase aos 40 anos, que é muito impressionante. Já Rashford e Ferran Torres, jogadores meus jovens, eles que têm muito potencial, só que na hora de finalização tem um pouco a dar. Mesmo nesse jogo viu-se diversos lances em que Rashford poderia ter matado a eliminatória ali. Esse jogo pelo menos tinha que estar uns 3 ou 4 gols a favor do Barça, e assim o Barça terá muito encaminhado para as semifinais, mas Rashford pecou muito na finalização. Teve um lance de Tivela em que Lamine o isolou com o goleiro, ele até conseguiu driblar o goleiro, teve muito tempo para pensar, respirar, olhar, se não tivesse ângulo, olhar para a entrada da área, fazer um passe carregado para um colega rematar a baliza, mas parece que a pressão foi tanta que, mesmo não tendo ângulo, decidiu finalizar daí e bateu a bola nas malhas laterais. Bem, Ferran Torres não tem muito a se dizer sobre ele, porque ele já deve ser um atacante que marca muito,
ele é como um atacante de períodos. Vai ter um período que vai ser grande jogador, comparado até com vários atacantes como Mbappé, Harry Kane, mas há outras estações em que ele parece que é um jogador de terceira divisão, sem ofensa a Ferran Torres, porque eu na verdade eu gosto muito dele. Ele já ajudou muito o Barça, é um grande goleador assim por se dizer, mas também peca muito na finalização. Ainda tem jogadores como o próprio Rafinha, como já disse, tem o Rony Barreto, Fermi, que também pode jogar atacante, Dani Olmo, que não tem conseguido acompanhar muito bem Lamine Yamal. Mas o que está feito, está feito. A classificação é muito difícil, porque 2 gols de vantagem e a segunda mão sendo Metropolitano vai ser uma missão muito difícil de se cumprir. Mas o Barcelona já demonstrou que tem capacidade de conseguir voltas inesperadas, mesmo tendo alguns desfalques. Pode conseguir a volta de jogadores importantes como Frenkie de Jong, Marco Bernal, e agora só resta trabalharem mais, melhorarem na finalização, somente os atacantes, e Lamine Yamal tentar respirar mais em momentos decisivos da partida, em momentos de grande tensão, e esperar para o próximo jogo. Trabalhar, ainda terá um outro jogo contra o Espanhol, se não me engano será no sábado às 17h30 horário de Angola, 18h30 horário de Moçambique, se não me engano. Então só resta esperar o próximo jogo e que vença o melhor. E o Atlético está muito bem encaminhado para passar a eliminatória. É só conseguir defender muito bem para assim ter uma qualificação. Eu sempre que não lembro qual foi a sua última qualificação. Bem, então você aí diz o que tem a dizer sobre esse assunto. Se na minha mão um dia irá conseguir estar na mesma prateleira de Messi e Ronaldo como um dos melhores jogadores de todos os tempos. E se inscrever no canal, dizer se o Barcelona tem chance de se classificar e deixar outro like.